No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre contratos, teoria geral, contratos em espécie, divórcio, pensão, partilha de bens e muito mais. As aulas são com o professor Flávio Grutti. Olá pessoal, eu sou o professor Flávio Grutti e estarei com vocês durante 5 blocos. A minha matéria, Direito Civil. Eu costumo brincar que muitas pessoas preferem direito penal ou preferem direito do trabalho. Ok, são matérias importantes. Entretanto, o direito civil, ele é o mais importante. Sabem por quê? Porque ele cuida de todos os assuntos da nossa vida. Eu costumo brincar que o direito penal é muito bom nós conhecermos. Por quê? Para ficar bem longe do direito penal. Porque no momento em que o direito penal chegar na sua vida, é porque algo deu errado. Ao contrário, o direito civil, ele está presente em tudo que você faz. Todos os dias você contrata seguro, você fica em algumas situações de responsabilidade civil, você faz testamento, você casa, você separa, você retoma posse de algum bem, você se preocupa com o nascituro, tudo o que você imaginar de problemas e soluções que podem acontecer na vida de um ser humano consta do Código Civil. Aqui nos nossos 5 encontros, vocês sabem que o direito civil é muito vasto, é muito amplo. Eu tenho uma proposta bem interessante. No primeiro momento, ou seja, na primeira aula, nós vamos falar sobre a teoria geral dos contratos. No segundo momento, na segunda aula, nós vamos abordar contratos em espécie. São vários contratos em espécie, mas eu escolhi aqueles 3 mais frequentes no dia a dia de qualquer cidadão: compra e venda, doação e os contratos de corretagem. No terceiro dia, no terceiro bloco, nós já vamos passar um pouco mais e vamos até o divórcio e as suas nuances após a edição da Emenda Constitucional número 66 de 2010. Mudou tudo. Agora não se discute mais culpa. Depois nós vamos passar para os alimentos. E por último, a parte do direito patrimonial, ou seja, quando faz a partilha. E é aí que o bicho pega. Então, nesses 5 encontros, eu escolhi 5 temas relevantes e vou trazer alguns casos, porque eu tenho certeza que, por exemplos, a fixação da matéria e a subsunção dos fatos à norma fica muito mais fácil. Dito de outra forma, é muito melhor para nós aprendermos o direito e aplicarmos o direito. E dentro desse espectro inicial da nossa primeira aula, sobre a teoria geral dos contratos, de saída, eu já lembro para vocês que os contratos são os temas mais importantes. Por quê? Porque todos os dias nós fazemos contratos nas nossas vidas. Quer ver? Você acorda de manhã, você dá um beijo na sua esposa ou no seu marido, você já está cumprindo o seu contrato de casamento. Sim, casamento é um contrato. Claro que casamento é um contrato. Se você vai escovar seus dentes, você usa o creme dental, você já tem um contrato à luz do CDC para eficiência daquele creme dental. Se você desce e exerce alguma função na área comum do seu condomínio, nós já estamos no direito condominial. E se você sai de casa, bate, e aí, de alguma forma, você tem que indenizar, nós já estamos de olho no contrato de seguro. E por aí vai. Para os advogados, é fundamental saber contratos, até para fazermos os nossos contratos de prestação de serviços advocatícios. E tenho certeza disso, são as matérias que mais são cobradas no dia a dia. É aquilo que faz parte da nossa vida. Dito de outra forma, é a vida como ela é. E aí nós temos que entender a teoria geral dos contratos. Como assim? Mudou tudo? Mudou. Sabem por que mudou? Porque o direito civil, hoje em dia, ele está mais humanizado. Nós não temos mais aquele direito civil patrimonializado apenas. Os contratantes, eles já não estão apenas
numa bolha, sem saber ou sem se preocupar com o que acontece fora dessa bolha contratual. E aí é muito importante conhecermos aquilo que a doutrina chama de o novo contrato. E o que seria o novo contrato? O novo contrato, ele está mais harmonizado com a sociedade. Nesse espectro de humanização do contrato, nós temos que estar atentos a alguns princípios que são fundamentais. Os princípios de raiz constitucional, os princípios privados, o diálogo das fontes e a harmonização e horizontalidade dos contratos. Nós vamos explicar cada um desses pontos. Primeiro, a questão relacionada ao diálogo das fontes. O que seria o tal diálogo das fontes? Justamente, diálogo das fontes é a impossibilidade de nós interpretarmos qualquer norma de direito apenas na literalidade de determinado ramo. Explico. Se você vai interpretar um contrato que está previsto no Código Civil, você também tem que ter outro olho para o direito de defesa do consumidor, outro olho para a Constituição Federal e outros olhos, agora os dois, para o Código de Processo Civil, de forma que a interpretação das normas jurídicas tem que ser levado em conta todo o arcabouço jurídico. Há de se ter uma harmonização das regras. E nesse espectro nós temos a horizontalidade dos contratos. A horizontalidade dos contratos, na doutrina moderna, tem outro enfoque. Nós sempre pensamos em horizontalização e verticalização. Quando você tem, por exemplo, um contrato administrativo, os contratos públicos, nós sempre temos aquela ideia da supremacia do interesse público em face do particular, de forma que a administração pública estaria neste patamar e o contratado, a empresa, num patamar inferior. Adianto para vocês, essa ideia que ainda constam dos livros de direito administrativo mais antigos está caindo por terra, porque a tendência é a paridade, a tendência é o equilíbrio entre esses contratos. Agora, quando eu estou na seara dos contratos privados, aqueles que são celebrados pelos meros mortais, nós, eu, pessoa física, você, pessoa física, eu, pessoa física, você, incorporadora, por exemplo, de um imóvel, a horizontalização ela é encarada sob outro enfoque. Como assim? Na Constituição Federal, nós temos várias regras programáticas. A nossa Constituição, como vocês sabem, ela é muito ampla, ela é cheia de regras, ela desce a pormenores, mas muitos daqueles comandos são idealistas. É garantido a todos os cidadãos o direito à saúde, é garantido a todos os cidadãos o direito à segurança pública e por aí vai. Muito bem, o que seria a horizontalização nos contratos privados? Aquele entre mim e você, particular, entre mim e a empresa. Significa que aqueles princípios constitucionais, eles devem ser aplicados automaticamente às relações privadas. Não precisa mais termos aquele enfoque de que normas programáticas de preceitos constitucionais devem ser aplicados somente ao Estado, ou seja, o direcionamento das normas constitucionais não é feito apenas ao Estado, ele já é feito também diretamente para nós mortais nas nossas contratações. Quando eu digo nós mortais, é que diante de uma hipossuficiência nossa perante uma construtora, por exemplo, aqueles princípios constitucionais eles já são aplicados diretamente. Diante de uma hipossuficiência nossa em relação a um plano de saúde, aquelas normas de proteção constitucional já são aplicadas diretamente àquele contrato, de forma que aquela sua solução urgente, ela vai ser
apreciada pelo Poder Judiciário com maior força e com maior rapidez. Muito bem, nós já falamos aqui da concepção constitucionalista e vamos passar agora para uma abordagem a respeito da dignidade da pessoa humana. Aliás, nós temos 3 princípios: princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade social e familiar e temos o princípio do direito à saúde. Esses princípios, eles devem ser usados à exaustão. Eles são ótimos para que possamos fundamentar nossas petições, eles são ótimos para que os doutos juízes profiram suas sentenças. Como assim? Princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Por esse princípio da dignidade da pessoa humana, até pela própria acepção da palavra, todo indivíduo tem direito a viver de forma digna e a ter garantido aqueles requisitos para que isso aconteça. O princípio da dignidade da pessoa humana é utilizado quando se pleiteia danos morais, quando se pleiteia a mitigação de contratos de planos de saúde e por aí vai. O princípio da solidariedade familiar ou da solidariedade social, ele embasa, inclusive, o pedido de alimentos entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes. E também nós temos o direito à saúde, o princípio do direito à saúde. Hoje não é raro nós termos várias contendas judiciais a respeito de planos de saúde que se negam a executar determinado procedimento médico sob a alegação de que o contrato prevê de forma diferente. Numa situação como tal, se você, atento ao diálogo das fontes, atento à horizontalidade dos contratos, lembra? Aquelas normas de proteção de todos os cidadãos são aplicadas automaticamente nas contratações, sem que isso configure obrigatoriamente que antes tenha que passar para o Estado. Aquela relação entre mim, pessoa física, e aquele plano de saúde vai ser afetado de alguma forma. E, portanto, numa situação como tal, se você faz esse tipo de fundamentação, você consegue ir longe. E olha, além dos princípios de ordem constitucional, nós temos os princípios privados. Os princípios privados, nós sempre lembramos daquele princípio da autonomia da vontade e o princípio da autonomia privada. Pelo princípio da autonomia da vontade, as partes são completamente livres para fazerem e contratarem o que quiserem. Acontece que o princípio da autonomia da vontade perdeu vitalidade jurídica. Ou seja, quando eu digo que perdeu a vitalidade jurídica, eu digo que ele já não tem aplicabilidade absoluta. Dito de outra forma, o princípio da autonomia da vontade está fora de moda, está em desuso. Por quê? Porque hoje nós temos a preponderância, diria até mais, a dominação do princípio da autonomia privada. Qual é a diferença entre a autonomia da vontade e a autonomia privada? Na autonomia da vontade, você contrata o que você bem entender. Lembra da bolha que eu falei no início? Só interessa o que está ali dentro da bolha. O A e o B, o contratante e o contratado, avançaram determinado objeto contratual. Não importa os efeitos externos que irradiam daquela bolha. Já no princípio da autonomia privada, não. As partes são livres para contratar. Ou seja, entre A e B, aqueles mesmos que estão na bolha, há uma obrigatoriedade de execução do contrato. Mas esse contrato, em que pese a liberdade para ser formalizado, ele não pode suplantar o princípio da função social do contrato. Ele não pode suplantar o princípio da boa-fé objetiva.
lembrem desses dois: princípio da função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva. Eles resolvem tudo. Se vocês que estão habituados a estudar direito colocarem esse argumento de pesquisa nos sites jurídicos do STJ, do Supremo Tribunal Federal, do seu Tribunal de Justiça local, vocês vão ver que vão aparecer milhares de julgados que foram lastreados nesses dois princípios. Mas nós temos que entender qual é o alcance do princípio da função social do contrato e qual é o alcance do princípio da boa-fé objetiva. Bom, primeiro, todas as vezes que nós estamos na seara desses dois contratos, nós temos uma intromissão do Estado. Essa intromissão do Estado chama-se dirigismo contratual. Dirigismo contratual. O que seria o dirigismo contratual? É justamente aquela possibilidade de o Estado se intrometer, de imiscuir-se naquela relação entre o João e a Maria, por exemplo, todas as vezes que houver, de certa forma, um desequilíbrio injustificado na paridade dos contratos. Porque os contratos, eles devem ter paridade, simetria. Isso não existe, por exemplo, meus amigos, nos contratos de adesão. Nos contratos de adesão, as cláusulas são impostas em bloco, aqueles contratos prontos. E quem vai contratar não tem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de fazer alguma alteração. Exemplo, aqueles contratos para aquisição de imóveis na planta. Eles são impostos pela construtora empreendedora, melhor chamando pela incorporadora, e você adere ou não, porque você não tem possibilidade de alteração. Portanto, nesses contratos de adesão não existe paridade, também não existe simetria. Mas é claro, nós vamos ver adiante alguns exemplos, que não quer dizer que eles não sejam imutáveis. Sim, numa situação de hipossuficiência, é possível que eles sejam alterados. Agora, vou dar um exemplo clássico. Eu sempre gosto em direito, meus amigos, de dar exemplos, porque os exemplos são fundamentais para que a gente consiga fixar na memória determinados institutos e, fixando na memória, na vida prática, você consegue fundamentar petições e você consegue evitar problemas para a sua própria vida. Imagina a seguinte situação hipotética. O João e a Maria, nossos personagens clássicos de sempre. João resolve locar um terreno, só terra nua, para Maria. A Maria, ela tem uma empresa de recolhimento de lixo hospitalar. Aquele contrato que for celebrado entre João e Maria, ele tem rigidez jurídica. É um contrato lícito. Não é impossível, não é proibido recolher lixo hospitalar e despejar. Nós sabemos disso. João e Maria são capazes. Então, por que eu ia enfraquecer a vitalidade jurídica desse contrato? Eu explico. Suponhamos que Maria recolha aquele lixo hospitalar lá em determinado hospital e ela vai com o caminhão até o terreno que foi locado por João e simplesmente despeja. Não faz uma cova, ou seja, não faz um acondicionamento do lixo de maneira adequada. O que vai acontecer? Toda a vizinhança, toda a coletividade vai ficar em risco. Vejam, aquele contrato que foi celebrado entre João e Maria, ele não é ilegal. Entretanto, os efeitos que estão irradiando daquele contrato, quais são os efeitos? O acondicionamento inadequado de lixo hospitalar estão colocando em risco a saúde e a vida de toda uma coletividade, de toda a vizinhança. Lembra que eu falei que pelo princípio da autonomia privada, que é o que prepondera no direito brasileiro, as partes são livres para contratar. Entretanto, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo fora da bolha, quem está em risco. E todas as vezes que isso acontecer, o Estado deve se intrometer.
ele deve cortar esse mal que está sendo produzido. Ou seja, prevalece a coletividade em detrimento daquelas partes contratantes. Isso é o efeito do princípio da função social do contrato. Vamos seguir adiante aqui. Já falamos do diálogo das fontes, da horizontalização, dos princípios de raiz constitucional e nós entramos especificamente no princípio da função social do contrato. O princípio da função social do contrato consta do artigo 421 do Código Civil. Agora, esse artigo 421 do Código Civil sofreu recente alteração pela Lei 13.874 de 2019. Essa lei, fundamentalmente, trouxe a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Meus amigos, é uma legislação muito recente que alterou alguns artigos do Código Civil e teve como função facilitar o empreendedorismo. O nosso objetivo aqui hoje não é dissecar essa lei, é apenas verificar prima facie qual foi o efeito dela em relação ao dirigismo contratual. Como assim? Qual foi o efeito dessa liberdade econômica em relação à função social dos contratos, que vem sendo aplicado desde a edição do Código Civil vigente, com muita força nos contratos particulares. Vejam, essa Declaração de Direitos da Liberdade Econômica tem 4 pontos que são fundamentais e que nós temos que ter em mente. O primeiro é a garantia da livre liberdade econômica. Hoje em dia, para você empreender, há menos burocracia. Existe até uma aceitação tácita da administração pública se for desidiosa, se for morosa na autorização. Isso foi muito bom, inclusive, para as startups. Existe uma intervenção subsidiária mínima do Estado, donde se conclui que o Estado, em princípio, por que eu digo em princípio? Porque a legislação é nova, os julgadores, os doutrinadores, a jurisprudência como um todo, ainda não se posicionou com firmeza a respeito da sua aplicabilidade nos contratos privados. Portanto, a intervenção do Estado nos contratos agora é mínima. É o princípio da intervenção mínima nos contratos, ou seja, as partes estão com maior liberdade para contratar e impor as suas condições. Outro ponto é o reconhecimento da vulnerabilidade do contratante ou do contratado perante o Estado. Essa questão da vulnerabilidade está muito interligada à questão da hipossuficiência. A hipossuficiência é a parte mais fraca. Abrindo só um parêntese, a hipossuficiência, ela pode ser de ordem financeira, ela pode ser de ordem financeira e técnica ou de ordem apenas técnica. Sempre pedimos para inverter o ônus da prova, considerando a hipossuficiência do consumidor, ou seja, que ele está mais fraco perante o poderio de determinada empresa. Mas vejam, qual foi a diferença desse 421? Foi introduzido por essa lei 13.874 um finalzinho que diz o seguinte: nas relações contratuais privadas, eu falo do artigo 421 com a nova redação, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, a questão da intervenção mínima significa que o Estado vai deixar as partes mais livres. Não significa que vai abandonar as partes, não significa que não haverá tutela estatal. Tutela no sentido de cuidado. E também a excepcionalidade da revisão contratual. A excepcionalidade da revisão contratual tem a ver com alteração dos preços contratados. Qual foi a finalidade disso? Em muitas situações, havia o ativismo judicial no sentido de que os juízes, em algumas situações, sob a alegação de que a parte mais fraca não tinha dinheiro, alterava substancialmente as condições de pagamento, prejudicando as empresas.
É claro que há situações que o consumidor também pode estar errado e há situações que o consumidor também está certo. Cada caso é um caso. E o que aconteceu com isso? Por causa desse ativismo judicial exagerado no tocante à intromissão nas relações contratuais, as empresas começaram a acrescentar um plus nos preços. Ou seja, eles já vislumbram que naquele tipo de contratação é comum, é usual ou não é raro que o Estado, por meio do Poder Judiciário, altere as condições, causando algum prejuízo. E nisso já havia um aumento, uma multa naquele preço. O que se espera com isso é que, com a diminuição do Estado, da intromissão, entre aspas, mais uma vez, no Estado, que os preços, pelo menos, não sejam acrescidos artificialmente para evitar esses dissabores de uma eventual revisão promovida pelo Poder Judiciário, revisão dos preços. Agora, tudo está muito aberto ainda, essa alteração é muito recente. Eu, particularmente, eu acho que o Estado continuará atuando naquelas relações contratuais que se mostrem sem paridade, sem similitude. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos que esperar a jurisprudência para ver como que vai ficar. Agora, eu acho que essa declaração dos direitos, ela terá muito maior força quando se tratar de relações interempresariais. Nós, consumidores, continuamos com a tutela do Estado para essas relações desequilibradas. Nós, consumidores, continuamos fazendo jus à aplicação do artigo 413 do Código Civil, que, por exemplo, diminui as multas contratuais quando elas se mostrarem excessivamente onerosas. Guardem bem esse artigo 413, porque ele resolve muita coisa. Lá diz que o juiz deve, não que o juiz pode reduzir aquelas multas que se mostrem excessivamente. Bom, seguindo, vamos aqui para o princípio da boa-fé objetiva. Olha, se eu perguntar para vocês, me definam o que é a função social do contrato, ninguém saberá falar. Porque não existe uma definição objetiva sobre função social do contrato. Nós temos que entender o alcance para aplicar no dia a dia. Da mesma forma, a boa-fé objetiva não tem um conceito objetivo. O que eu posso adiantar é que quando eu penso em boa-fé objetiva, eu estou falando do dever de conduta, da lealdade, da honestidade que nós esperamos de todos aqueles que estão contratando conosco ou que irão contratar conosco. Lembre-se, portanto, que o princípio da boa-fé objetiva tem a ver com lealdade contratual, dever geral de conduta, boa-fé no sentido de se ter hombridade, de se falar a verdade. Isso é o que se espera. É um conceito, como eu disse, abstrato, aberto, subjetivo, mas que resolve muita coisa. Gente, e dentro dessa esfera do princípio da boa-fé objetiva, nós temos 4 subprincípios que são de uma importância enorme. O nome é em latim. Nosso direito ainda está repleto de nomes de institutos em latim. É a venire contra factum proprium. Venire contra factum próprio. E lado a lado com a venire contra factum próprio, nós temos a suppressio, a surressio e a tuquoque. Nós estudamos esses 4 sempre juntos. Vamos lá? Venire contra factum próprio, o que seria? É a vedação ao comportamento contraditório. Suppressio é a supressão de um direito. Surressio é a aquisição de um direito que não estava originalmente previsto no contrato. E a tuquoque é a impossibilidade de você aventar alguma norma para querer algo, considerando que você mesmo descumpriu aquela mesma norma. Vamos dar exemplo? Dando exemplo, tudo fica mais fácil. Vamos começar aqui pela venire contra factum próprio.
a vedação ao comportamento contraditório. Como assim? Suponhamos que você esteja endividado, muito endividado, precisando de dinheiro, louco, você não quer cair nas mãos de um agiota, mas você precisa de dinheiro. Você chega em determinada instituição bancária, você consegue um mútuo bancário. O mútuo bancário é o empréstimo bancário. Mútuo é empréstimo de dinheiro. Ok, aquele contrato de adesão repleto de cláusulas pequenininhas que você normalmente não lê, você assina, pega o seu dinheiro e depois você vê que está muito alto e fala, não, eu tenho que pegar esse contrato, eu tenho que discutir esse contrato. Pode ou não pode? Depende? Depende. A jurisprudência flutua um pouquinho a respeito. Vamos lá, vamos clarear mais um pouco. Olha, esses contratos do particular, do pobre mortal como eu, como você, com a instituição bancária, é submetido ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor. Um dos princípios fundamentais do CDC é o dever de informação. Ou seja, o consumidor ele tem que ser informado de maneira clara, precisa e objetiva a respeito de todas as suas condições, principalmente quando se tratar de cláusulas restritivas de direito. No ponto, vejam, aquela cláusula do objeto, aquela cláusula do preço e aquela cláusula que estabelece os juros. Se você assinar o contrato e essas cláusulas relativas aos juros não estiverem claras, não estiverem objetivas, não estiverem em destaque, você até tem alguma chance de futuramente você discutir aqueles juros que foram impostos. Agora, se essa cláusula que diz respeito aos juros estiver em letras garrafais, destacadas em itálico, ou estiver em negrito e você lançar a sua assinatura, a sua rubrica ao lado dessa cláusula, significa que restou fora de dúvida que você leu aquela cláusula, que você concordou com aqueles juros, ainda que eles sejam extorsivos. Numa situação como tal, imagine, você pegou 10 mil reais no banco, você gastou o dinheiro e no mês seguinte você ajuizou uma ação para que fosse buscado o reconhecimento da abusividade daqueles juros. Ora, nesse espectro, a primeira defesa que essa instituição bancária usaria seria a venire contra factum próprio, a vedação ao comportamento contraditório. Porque se o consumidor leu, assinou o contrato como um todo, lançou a sua rubrica numa cláusula que estava negritada, em destaque, ele não pode, amanhã ou depois, buscar a revisão daquelas condições financeiras. Por quê? Porque diante da venire contra factum próprio, submergem dois princípios, a suppressio e a surressio. Para aquele consumidor, aplica-se a suppressio, a perda do direito de ele discutir aquela cláusula. Para a instituição financeira, temos o surressio. A instituição financeira conquistou o direito de aquela cláusula não ser mais discutida. Às vezes faz confusão. Eu sempre penso assim, suppressio com P de perda, surressio, sur com R de surgimento de um direito que não estava previsto. E assim você consegue matar a questão. Por outro lado, nós também temos a tu quoque. Tu quoque, lembra? É aquela situação que se você descumprir uma norma, você não pode exigir o cumprimento de um contrato, por exemplo, com base nessa mesma norma. Nesse sentido, eu elenco aqui o artigo 476 do Código Civil. Artigo 476 do Código Civil. Por esse por esse artigo, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Esse artigo ele é coringa. Ele é coringa no sentido que nós podemos produzir muitas provas, muitas contestações e fundamentar muitas petições iniciais com base nesse artigo. Como que você vai exigir do outro uma prestação de um contrato se você não cumpriu a sua parte? É mais ou menos como que você vai exigir a entrega de um carro se você não pagou pelo carro. E eu tenho um exemplo aqui que elucida bem esse instituto do Tucoc. Imagine uma cláusula de divórcio. Nessa petição inicial de divórcio, os divorciandos estabeleceram o rompimento do vínculo conjugal, tudo certo, estabeleceram também a questão da partilha de bens e lá no tocante aos alimentos, eles fizeram a seguinte avença. O homem é servidor público e este homem integra um plano de saúde da forma de coparticipação. Porque nós temos aquele plano de saúde que apenas pagamos e o plano de saúde arca com todas as despesas, e nós temos aqueles com coparticipação, no qual você paga uma prestação mensal mais baixa, que normalmente é descontada do seu contra-cheque, e se houver, por exemplo, exames, procedimentos cirúrgicos ou atendimentos de consultas fora daquela rede credenciada, deve haver uma participação, uma contribuição à ordem de 10% a 30%. Muito bem, no divórcio dessas pessoas, aqui, essas pessoas hipotéticas, o homem falou o seguinte: eu manterei a minha ex-esposa no meu plano de saúde, eu pagarei o básico. Se houver algum tratamento com coparticipação, ela ficará obrigada a depositar a coparticipação na minha conta. Passaram-se alguns anos, o plano de saúde permaneceu sendo utilizado pela mulher, até que o homem foi no seu órgão empregador e cancelou automaticamente o plano de saúde da ex-esposa. Na sequência, a ex-esposa, irresignada, ajuizou uma ação com a finalidade de obrigar o ex-marido a reincluí-la no plano de saúde. E o marido falou: eu não vou reincluí-la. Sabe por quê? Porque você não cumpriu a sua parte. A mulher: como eu não cumpri a minha parte? Você não me pagou. Aí a mulher: eu não fui notificada. E ele provou: você foi notificado. Por isso que eu cancelei. Aí eu pergunto para vocês: como pode essa ex-esposa recorrer ao Poder Judiciário para obrigar o marido a reincluí-la no plano de saúde se ela descumpriu a sua parte no contrato? Ou seja, ela não pagou a coparticipação. Numa hipótese como tal, o tribunal aplicou a Tucoc. A Tucoc que emerge da venire contra factum próprio. É um comportamento contraditório, você parou de pagar. Você perdeu o direito ao plano e depois você quer ser reincluída, e com mais força o Tucoc, porque ela está chamando à baila um contrato cujas condições foi por ela descumpridas. Nesse caso, aplica-se a Tucoc. Simples assim. Como vocês veem, nós temos a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva. Deste princípio da boa-fé objetiva emergem 4 subprincípios que são salutares, são fundamentais para a resolução de qualquer causa venire contra facto próprio, suprécio, surrécio, Tucoc. Aprendam isso, aprofundem o estudo desses institutos. Vocês vão ver que sairão de muitas arapucas e de muitas armadilhas. Bem, seguindo, como nós estamos falando de contratos, eu vou avançar aqui um pouquinho e nós vamos falar de um ponto muito importante. Bom, contratos. Nós temos aqui de saída os 3 principais. Os contratos de trato sucessivo ou de prestação continuada. Nós temos os contratos de execução diferida e nós temos os contratos de execução instantânea. Contrato de execução instantânea. Eu comprei o carro, paguei para você o dinheiro, imediatamente você me entregou o carro.
a execução foi instantânea. Por outro lado, eu tenho o contrato de execução diferida. Eu comprei o carro da concessionária, eu depositei o dinheiro, entretanto o carro chegará daqui a 30 dias. Numa situação como tal, eu protraí no tempo, eu coloquei pro futuro a entrega do carro, a execução desse contrato. E essa é uma execução diferida. E a execução de contrato de trato sucessivo, ou de serviços contínuos, ou de prestação de serviço continuado, até pela acepção das palavras, são aqueles que você todo mês paga uma prestação e você tem uma contraprestação. Como assim? Como assim? Como é que nós podemos fazer isso? Imagine que eu contratei uma empresa para prestar serviços de limpeza na minha empresa. Eu a contratei por 12 meses. Durante esses 12 meses, todo mês eu terei que fazer pagamentos contínuos, certo? Muito bem. Se eu estou pagando e o serviço está sendo bem executado, eu vou deixar que esse contrato vá até o fim e lá no final ele vai ter o seu término de maneira normal, por decurso de tempo. Agora, se durante a execução deste contrato houver inadimplementos sucessivos, eu poderei eventualmente antecipar a rescisão desse contrato. Numa situação como tal, eu vou promover a rescisão. A rescisão é a antecipação do fim do contrato. Agora prestem atenção, essa rescisão, ela é um gênero. E eu tenho, mais uma vez, duas espécies. Da rescisão, eu tenho a resolução, com O, resolução, e eu tenho a resilição, com I. Quando eu pensar em resolução, eu pensei em inadimplemento. Quando eu pensar em resilição, não houve inadimplemento. Primeira regra fundamental. Resolução, há inadimplemento. Alguém descumpriu o contrato. Resilição, não há inadimplemento. Quando você tem uma resolução, você vai celebrar um termo de distrato ou um termo de rescisão, não importa o nome. Quando você tem uma resilição, e aí você tem mais duas subespécies. Você tem a resilição bilateral e você tem a resilição unilateral. Ok? Eu estou na resilição, onde não houve inadimplemento, mas eu quero antecipar o fim desse contrato. E aí, nessa situação, eu tenho a unilateral e a bilateral. A mais fácil, a bilateral. Os contratantes, o João e a Maria, nossos personagens de sempre, eles resolvem por fim aquele contrato e assinam um termo de distrato. Pronto, acabou. Aquilo que ia acabar em julho de 2020 vai acabar em novembro ou dezembro de 2019. Agora, a resilição unilateral, ela necessita de uma notificação premonitória. Como assim, Flávio? O que seria uma notificação premonitória? Já viram aqueles contratos de diversos objetos que fica estabelecido assim? As partes reservam-se ao direito de antecipar o fim deste contrato, desde que uma notifique a outra com antecedência de 30, 60, 90 dias. Essa notificação prévia chama-se notificação premonitória. E essa notificação premonitória, ela é indispensável para que aquele contrato seja resilido antes do tempo. E se ele vai ser resilido, não significa que você vai ter que provar o descumprimento. Apenas você vai dizer, não quero, não quero. Não temos mais afeição para tocar esse contrato, que nós chamamos de affectio, certo? E aí acabou. Agora, um detalhe, para se promover uma resilição unilateral com notificação premonitória, há que se ter uma cláusula prévia nesse sentido.
Ou seja, a resilição unilateral, ela somente é possível se houver prévia previsão contratual, senão ela não existe. E dentro dessa seara toda de contratação, nós estamos aqui dialogando um pouquinho com o livro do direito das obrigações. Nós também temos que entender, até para entrarmos em alguns problemas mais complexos, a questão da mora. O que é mora? Todas as vezes que se pergunta o que é mora, a pessoa automaticamente responde: mora é atraso, é retardamento. Ok, tá certo, mora é atraso, é retardamento, mas não é só isso. Mora significa o cumprimento imperfeito de uma obrigação. Como assim? Não estou entendendo. Vamos supor, eu contrato o seu João, mais uma vez nosso personagem, para que ele construa um canil na minha fazenda. Ficou estabelecido que este canil deveria ser entregue no dia 15 de novembro de 2019, uma data hipotética. No dia 15 de novembro, ele entregou o canil, com as paredes tortas, com o portão caído, com o chão irregular e com o telhado mal feito. Eu posso considerar executada e cumprida essa obrigação? O objeto foi cumprido? Não foi. E se ele não foi cumprido, eu tenho duas alternativas: rescindo o contrato ou permito que ele corrija. Isso é importante. Veja, mora, cumprimento imperfeito da obrigação. No espectro da mora, conforme o Instituto da Mora, se eu ainda quiser executar esse contrato, eu vou aplicar uma multa moratória e vou esperar a conclusão desse objeto. Agora, se eu não quiser mais executar esse contrato, eu vou rescindir esse contrato e vou aplicar uma multa compensatória. Como assim, Flávio? Ainda está um pouquinho nebuloso. Olha, vamos lá. Se a data da entrega era 15 de novembro, se ele me entrega no dia 20 de novembro e eu aceito, ok. E eu ainda quis a execução do contrato, mas eu vou aplicar multa moratória por esses 5 dias de atraso. Se ele no dia 15 me entregou o canil, mas cheio de imperfeições, e eu concedo para ele mais 30 dias para ele me entregar esse canil, eu ainda quis a execução do contrato. Eu vou aceitar daqui a 30 dias, mas eu vou aplicar uma multa moratória por esses 30 dias de atraso. Agora, se eu vejo que o seu João tem completa inaptidão para executar aquela obra, eu vou rescindir o contrato, eu vou rejeitar a obra. Aí eu não vou aplicar uma multa moratória, eu vou aplicar uma multa compensatória. E olha o detalhe, gente, que importante, a multa compensatória, ela já tem uma pré-fixação de perdas e danos. O que seria uma pré-fixação de perdas e danos? Já traz, incerta com S, incerta, de íncita, de constante da cláusula, uma indenização. E essa indenização, ela não poderá ser aumentada. Como assim? Vamos supor, se você tem uma multa moratória, ela tem uma base de cálculo menor e um percentual a ser aplicado nessa base de cálculo também menor, de forma que ela não se torne um locupletamento indevido. Agora, quando você opta pela rescisão do contrato, a situação muda bastante. Por quê? Porque essa rescisão do contrato vai ter uma multa compensatória, cuja a base de cálculo é bem maior e a alíquota ou percentual a ser aplicado também é muito maior. Logo, o valor da multa compensatória é muito alto. Por isso que já traz uma pré-fixação de perdas e danos. Nesta fixação de perdas e danos prévia, aquele prejudicado, aquele que recebeu a penalidade, o numerário, ele não poderá ingressar no juízo para querer aumentá-la, porque ela já foi pré-fixada. Por outro lado, o seu João, que vai ter que pagar a multa compensatória, ele sim, ele pode recorrer ao judiciário para, quem sabe, tentar afastar ou apenas diminuir o valor dessa multa compensatória. E ele vai invocar qual artigo? Lembra-se daquele artigo que eu falei do 413 do Código Civil, pelo qual o juiz deve, ao caráter de imperatividade,
Não é pode, caráter de facultatividade é deve. O juiz deve diminuir ou afastar multas que se mostrem diabólicas, excessivamente onerosas, que de alguma forma se revistam num enriquecimento sem causa ou um locupletamento indevido. Aliás, civilistas, não utilizem enriquecimento ilícito, porque remete a crimes. Vamos utilizar sempre enriquecimento sem causa ou locupletamento indevido. E o juiz, com base neste artigo 413, ele poderá, por exemplo, diminuir aquela multa de R$20 mil para R$10 mil, conforme a análise do caso concreto. E como que o juiz decide uma questão como tal? Com base nos critérios de equidade. Sim, equidade, consta do artigo 413. Equidade significa agir com justiça e razoabilidade ao caso concreto. O juiz, diante de uma situação na qual ele não tenha uma norma positivada específica para resolver a situação, ou, dito de outra forma, naquele caso que o juiz não tenha um artigo que possa ser aplicado com precisão para resolver aquela situação que lhe foi posta para decidir, ele aplica justiça ao caso concreto, com razoabilidade, com uma boa dose de proporcionalidade também, certo? Aí aquela multa, ela pode ser revista. Eu trouxe esse último caso aqui para vocês, para indagá-los a respeito de uma situação curiosa. Lembra, há poucos minutos, eu disse que aquela nova legislação, de alguma forma, poderia diminuir a intromissão do Estado, no caso o Poder Judiciário, nas relações interpartes. Não foi isso que eu disse? Também disse que essa nova lei, que alterou o artigo 421 do Código Civil, tudo indica, tudo leva a crer, que será aplicado com maior força nas relações interempresariais e não entre uma pessoa física comum, consumidor comum e uma empresa. Fica aquela indagação, será que nesse exemplo hipotético que eu dei do canil, o juiz poderá intrometer-se no valor dessa multa ou não? Até que ponto essa liberdade de contratar vai limitar a atuação do juiz em casos como tais? Eu não tenho dúvida, nessa situação, o juiz, com base no 413, ele vai se intrometer se ele for acionado. Por quê? Porque ele não perdeu a qualidade de hipossuficiente. Ele continua sendo a parte mais fraca numa relação consumerista. Ok? Vamos passar agora para o quiz, onde tem algumas perguntas muito interessantes. Vamos lá. A respeito da extinção antecipada dos contratos, assinale a alternativa correta. Se houver inadimplemento, poderá o credor aplicar a resilição do contrato. Se houver inadimplemento, poderá o credor aplicar a resolução do contrato. A resilição unilateral dispensa a notificação premonitória. Os contratos de execução diferida não comportam a rescisão antecipada. E aí, já sabe a resposta? Nós acabamos de falar sobre isso. O que você acha? Resposta correta B. Se houver inadimplemento, poderá o credor aplicar a resolução do contrato. Próxima. Sobre o princípio da boa-fé objetiva e os seus subprincípios, assinale a alternativa correta. Não é aplicável nos contratos de adesão. Os contratantes também devem obedecê-lo após o término do contrato. Avenire contra factum próprio sempre impede a rediscussão de cláusulas. A suppressio significa a aquisição de um direito não previsto no contrato. Muito fácil também. Já sabe a resposta? Resposta correta, os contratantes também devem obedecê-lo após o término do contrato. É o caso, por exemplo, de uma eventual
quebra do sigilo de algum objeto contratual. Vamos para a próxima? A respeito do Pacta Sunt Servanda, assinale a alternativa correta. Vigora de forma absoluta no direito brasileiro. Pode ser mitigado no sentido de relativizado em face do princípio da função social do contrato. Impede a revisão dos contratos antes do interstício de 12 meses entre a assinatura do contrato e a eventual alteração das condições inicialmente ajustadas. Justifica o princípio da autonomia privada. Também muito fácil. Qual seria a resposta? Acertou? Vamos ver? Resposta letra B. Pode ser mitigado, suavizado, relativizado, afastado em face do princípio da função social do contrato, justamente por quê? Porque o princípio da função social do contrato, ele se presta justamente para impor limites na liberdade contratual. Ou seja, não existem, meus amigos, mais a vontade absoluta dos contratantes. A vontade agora, ela tem um limite. O limite qual é? A função social do contrato. E eu convido você para a nossa próxima aula, que nós vamos abordar alguns dos contratos em espécie. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.